Pessoal, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a saúde única, tá? Nós temos que pensar que ela é bem abrangente, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde pública, a saúde única, né? Que envolve a ideia de saúde pública em questão. Nada mais é do que a saúde única, tá? Ela sempre vai estar fundamentada em 3 pilares: a saúde humana, animal e ambiental. A gente tem que pensar que, segundo esse conceito, né, muitas doenças elas podem ser prevenidas, elas podem ser combatidas de maneira eficaz, né, se nós unirmos a medicina veterinária, a medicina humana e os próprios serviços de saúde pública. Se eles atuarem de modo integrado, né, a gente não vai ter problema nenhum. Internacionalmente falando, todo esse conceito ele é conhecido como One Health, né? Nem sei se você falar corretamente, tá? Mas é a interligação dessas 3 áreas que é conhecida, né? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Outra coisa que é interessante a gente estar falando são das interações ecológicas dos seres humanos com os animais, né? Acontecem em diversos ambientes aí e podem ser responsáveis pela transmissão das doenças em questão, tá? Dos animais para os seres humanos. A raiva é um exemplo de doença causada, né, por um vírus que ataca os mamíferos. Se um cachorro ou um gato de estimação contrai a raiva, ele pode transmiti-la através da saliva contaminada, né? Ao morder, por exemplo, né? Todos os donos, né, ou as pessoas com as quais tenham contato podem ser o foco aí, presente aí, tá? Uma outra coisa importante para falar é que a febre amarela, ela também é uma doença causada por vírus, né? E é transmitida aos seres humanos por mosquitos, né? Em áreas urbanas e florestais. Outros tipos de vertebrados, como os macacos, eles habitam as florestas e podem contrair o vírus e transmitir a febre amarela aos mosquitos que os picarem. A gente tem que pensar que toda essa transmissão dessa doença, ela pode acontecer, né, aos seres humanos em questão, tá? Todo consumo de alimento de origem animal também pode ser uma via de transmissão de doenças, né? A gente pode pensar na bactéria, como a salmonela, né, que pode contaminar a carne, os ovos, o leite de animais, né, a criação e ser transmitido às pessoas que conforme esses alimentos são ingeridos, podendo, né, causar diarreia, vômitos, né, entre outros tipos de sinais clínicos que a gente pode ver, tá? Uma coisa bem interessante para ser falada aqui é com relação, né, a alguns exemplos que a gente citou, né, eles são citados, né, pelas zoonoses, né, as doenças transmissíveis aos seres humanos através dos grupos de animais. Por quê? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, né, cerca de 60% das doenças humanas, elas são zoonóticas, né? Ou seja, o dado reforça a importância, né, de se planejar, de se ter uma ação de saúde, incluindo a própria saúde animal. O médico veterinário ele pode atuar no estudo de medidas de saúde pública, né, relacionada ao centro de zoonoses, né, quem cuida da parte animal. E além dele participar também da análise e da fiscalização dos produtos de origem animal. E é óbvio que esse profissional ele também pode atuar no apoio da saúde das famílias. O princípio da saúde, né, única e o próprio entendimento integral da saúde, ele se dá, né, pelas vias, né, seguindo o princípio, né, que todos os profissionais de diversas áreas de conhecimento, eles atuem juntos, né, na identificação do problema de saúde, das comunidades, né, humanas, e no próprio planejamento das medidas de combate aos riscos, né, a saúde humana, animal e a própria saúde ambiental, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que todos os casos, todos os problemas, eles estão entrelaçados em um só. Então, é uma coisa única, tá?
Outra coisa que a gente pode falar que é super importante são os fatores ambientais que afetam a saúde humana de uma forma geral, né? Então a gente tem que pensar em condição ambiental pode favorecer o aparecimento de uma doença e até pode vir a desencadear, né, as epidemias que a gente fala, né? Então a hantavirose, ela é uma doença causada por um vírus e é transmitida principalmente pela inalação dos aerosóis, né? Do aerosol, né? De uma forma geral. E se eu pensar a nível de aerosol, eu tenho que pensar o quê? Que são partículas sólidas, né? Que ficam suspensas, ou líquidas, né? Que ficam suspensas, né? Em um gás, né? Ela pode ficar suspensa em um gás, ela pode ficar suspensa sobre um material, ela pode ser depositada sobre um material, e aí acaba sendo formado, né, a partir da urina, das fezes, da saliva dos roedores silvestres, né, como o ratinho do cerrado, o rato do arroz, todos infectados de uma forma geral. E pode também ser transmitida de outras formas, né, pela mordida do roedor. Então, a causa-sintoma, né? A causa-sintoma, ele causa sintomas dos mais variados. A febre, a dor de cabeça, a aceleração dos batimentos cardíacos, a dificuldade para poder respirar. Então, no Brasil, todas essas infecções, elas ocorrem principalmente em zonas rurais. Os roedores infectados, eles podem atuar como um reservatório das doenças por muitos e muitos anos, tá? Tudo bem até aqui? E aí a gente tem que pensar no quê? Que o desmatamento, né? Cada vez que ocorre mais os desmatamentos, né? Cada vez que se torna mais comum, eles acabam interferindo nas cadeias alimentares. E eles podem ser o principal fator, o principal motivo para desencadear, né? Causar esse aumento da população de roedores silvestres aí. Mas se a gente pensar ao mesmo tempo aí, a gente pode pensar que a crescente expansão das cidades, elas se aproximam muito dos hábitos, né, das áreas rurais e florestais. E com isso acaba aumentando a chance de que os seus moradores, eles entrem em contato com os animais silvestres, né? De maneira direta ou não, assim como os roedores. E um dos resultados possíveis para essa situação é o aumento, né, dos casos de hantavirose, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Para todos esses problemas que podem acontecer aí de uma forma geral. Se nós pensarmos nos fatores ambientais, a gente também tem que pensar que eles podem favorecer, né, a transmissão dessa hantavirose. Mas parte das medidas de prevenção, ela vai consistir no quê? Em controlar as condições ambientais. E para impedir a aproximação desses roedores silvestres das casas, a gente tem que pensar, por exemplo, roçar o terreno, né, de uma forma geral, ao redor, né, tudo ao redor da redondeza, evitar o acúmulo de lixo, né, de qualquer outro tipo de material que possa servir de alimento e de abrigo aos animais, né, estocar os alimentos longe do chão, em recipientes à prova de roedores. O desmatamento, ele precisa ser contido para evitar esse desequilíbrio ambiental. A garganta já está doendo. Todas as medidas individuais de higiene, de prevenção das doenças, elas também precisam ser, de alguma forma, adotadas para impedir o contato das pessoas com os resíduos eliminados pelos roedores, assim como fezes, urina, saliva. Então, comida jogada na rua, né? Os materiais jogados na rua de forma inapropriada, ele é um meio de condutor para poder acarretar e levar as doenças, né, de uma forma geral, ser um transmissor disso. A leptospirose, por exemplo, ela é uma doença causada por uma bactéria, mas também está associada à ocorrência de roedores. Mas não somente a esse grupo de animais. Os animais contaminados, como os ratos, os bois, os porcos, os cavalos, as ovelhas, até mesmo os cães, eles podem transmitir uma bactéria, né? Essa bactéria através da própria urina, tá? O que mais que a gente pode pensar?
A transmissão dessa leptospirose, ela é muito frequente nas enchentes, na ocorrência, né? Está associada sempre às condições precárias de saneamento básico e a alta infestação de roedores infectados aí. Os ratos, eles urinam nos esgotos, nos bueiros, aonde vive a água da chuva e a lama, e eles se misturam a esse líquido contaminado. Uma vez que você tiver contato, né? Então, quem tiver o contato com essa água e com a lama, corre o risco de ser infectado, e sem nem saber. Então a bactéria, ela penetra principalmente na pele ferida ou no arranhado, né, da pele, mas ela pode atravessar a pele íntegra de alguém que ficou muito tempo em contato com o material contaminado. Né? Por quê? Porque a nossa pele ela é cheia de poros. E por ser cheia de poros, a pele ela pode absorver, né, de uma forma geral. Então os principais sintomas é febre, dor de cabeça, dores no corpo, especialmente nas panturrilhas, né? Mas elas podem ocorrer outros tipos de sintomas e a doença pode evoluir para um quadro mais grave. É lógico, gente, a gente tem que pensar que a gente fala de uma maneira geral, ampla, né? Mas a doença ela pode se caracterizar de uma forma diferenciada, de uma forma diversificada, né? Porque ela pode reagir de uma maneira diferente de um grupo de organismos, de uma pessoa para outra, tá? Voltando no caso da hantavirose, na hantavirose a gente sabe que parte da medida de prevenção da leptospirose ela consiste em controlar as condições do ambiente. É preciso garantir as estruturas de saneamento básico, redes de coleta, né? A gente precisa pensar no tratamento de esgoto, na coleta e destino adequado do lixo, na limpeza dos córregos. Isso é de extrema importância. Controlar a população, né, dos roedores, né, acondicionar e destinar corretamente o lixo, né, adotando medidas de vedação, né, das casas para evitar a entrada dos ratos, guardar os alimentos de maneira adequada, né, e sendo inacessível a presença desses ratos em questão. E também é muito importante orientar as pessoas a não ter o contato da água